Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a professora da PUC Minas e pesquisadora de Oriente Médio, Muna Onran. Professora, seja bem-vinda ao Ponto Final. Uma boa noite à senhora. Boa noite para vocês também. Obrigada pelo convite. Boa noite. Professora, a Karen Lemos trouxe aí as informações, o número de mortos, de feridos, tem aumentado desde que os protestos começaram há 3 semanas. O presidente Donald Trump dizendo que poderia interferir, inclusive, uma invasão, né? Militarmente, poderia interferir militarmente no Irã. E neste domingo ele disse que conversou com o Irã no sábado, que recebeu uma ligação do Irã no sábado para uma negociação. O que essas ameaças que Trump tem feito, a resposta de uma possível retaliação do Irã significam e o que estaria na mesa para uma eventual negociação? A senhora vê a possibilidade de uma negociação? Sim, vamos lá. Se tratando de Trump, nós temos uma caixinha de surpresa sempre, né? A imprevisibilidade dele é o principal dado. Mas, no caso do Irã, eu tenho notado que provavelmente eu não vejo, neste momento, não passar apenas de ameaças, ficarem só nas ameaças, né, a possibilidade não de uma invasão no modelo que foi na Venezuela, mas balançar o governo, né? Que já está passando pelos problemas. Essas manifestações são de caráter estritamente popular, começando por causa da economia, e aí elas foram crescendo de acordo com a insatisfação de outros grupos que foram surgindo. Hoje, agora mesmo de tarde, eu estava lendo uma notícia pela mídia árabe que o ministro das Relações de Negócios do Irã já se propõe a sentar e negociar o acordo de não proliferação nuclear. Então, eu acredito que se houver, e o próprio Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, também está conversando, está orientando, né, os assessores do Trump estão orientando a ele para, antes de qualquer questão de ataque, haver a via diplomática. Torno a dizer, se tratando de Trump, a gente nunca sabe que tipo de via diplomática que ele vai usar. Mas no caso do Irã, né, também tenho dito muito isso, o Irã não é uma Venezuela. É um país é um país muito grande, né, muito plural, que tem 2 exércitos, inclusive, né, então o exército deles, o investimento militar bélico é muito grande. Eles podem dar trabalho, não estou dizendo com isso que eles podem, né, estão ameaçando atacar Israel e as bases militares americanas, caso se concretize um ataque americano nos moldes que foi a Guerra dos 12 Dias em julho do ano passado. Então, eu tenho visto, o que eu posso dizer, que eu tenho visto, lido, conversado, analisado também, é que o que vai estar na mesa de negociação vai ser o acordo de não proliferação nuclear. Essa que é a grande moeda de barganha que o Irã tem. Porque, inclusive, se o Trump ele resolver atacar o Irã, em termos estratégicos, vai ser um grande erro dele, porque ele vai unir o povo ao nacionalismo. O iraniano é um povo muito nacionalista, é um povo que quer resolver os seus problemas internamente. Então, nós estamos recebendo as imagens, né, poucas, das manifestações populares, mas também está havendo dentro do Irã manifestações pró-Khamenei, caso haja, né, eles estão dizendo o seguinte: nós não vamos aceitar uma intervenção americana. Então, se o Trump efetivamente resolver atacar o Irã, fazer qualquer barulho ali, ele vai unir esse povo que hoje está muito insatisfeito por questões econômicas, inclusive. Pois é, professora, foram manifestações que começaram por razões econômicas, mas a gente tem visto imagens, inclusive, de slogans, por exemplo, morte ao ditador, né? Gente protestando contra o Ayatollah Ali Khamenei, contra o regime. A senhora acha que, pelo tamanho dos protestos, né, pela dimensão, poderia ser
uma onda que, inclusive, ameaçasse o próprio regime iraniano em si, como a gente viu, por exemplo, na Primavera Árabe em outros países? Sendo que o Irã, vamos lá, né? Eu acho que o Irã é um país torno a dizer, é um país muito peculiar. A própria estrutura de poder iraniana, a maneira que ele é estruturado, é diversificado. Então, as elites políticas, no caso, né, os militares, eles são contemplados no governo. Então, o que pode acontecer é uma mudança do regime, não uma mudança de... Também tenho conversado com ministros, com muitos colegas, isso. O que pode acontecer, e também quando se coloca, né, morte ao ditador, também tem que deixar também uma questão clara aí, que o Irã, ele é uma, vamos assim dizer, entre aspas, muitas aspas, uma semi-ditadura, porque acontecem eleições para presidente, eles têm também um sistema eleitoral muito complexo, mas eles escolhem seus presidentes, eles escolhem seus deputados. Por outro lado, você tem a imprensa controlada, você tem a repressão aos opositores do regime. Então, o que nós estamos vendo aí é uma onda de insatisfação que tem como base principal a economia, e a ela vão se somando os outros grupos insatisfeitos. Eu não vejo, com toda sinceridade, eu não vejo uma mudança de regime. Neste contexto, também acho também muito precipitado, né, muita coisa ainda pode acontecer, mas eu não vejo uma deposição do Ayatollah Khamenei. Eu acho que neste momento o que pode acontecer é uma mudança de poder interna, e aí sim, saem os ayatollahs e entram os militares da Guarda Revolucionária, principalmente. Professora, temos visto também imagens de mulheres queimando fotos de Khamenei, e essas imagens acabaram virando um novo símbolo dos protestos do Irã. É uma simbologia importante, né? Isso, enfim, num eventual acordo, a depender do que, como as coisas acontecerem aí nos próximos dias, há a possibilidade das leis aplicadas às mulheres mudarem? Olha, eu estive no Irã ano passado, tá? Em abril do ano passado. E uma coisa que me chamou a atenção era que em Teherã e Isfahan e outras cidades mais urbanas, não tão religiosas, como o caso de Mashhad ou de Qom, havia uma flexibilização do uso do hijab. Desde 2022, então quando houve em 2022 as manifestações de 22 motivadas pela prisão e depois morte da Marcha, a Marcha, agora fugiu o sobrenome dela, a Marcha Amini, começou a haver uma flexibilização. Então é como se a polícia moral começasse a fazer uma vista grossa. Então você vê nas ruas de Teherã, por exemplo, as mulheres andando sem hijab, metade do cabelo aparecendo, isso inclusive já tem um tempo. O que as mulheres querem no Irã, elas querem ter o direito de escolher se vão ou não vão usar o hijab. Porque elas, fora disso, elas têm uma participação na vida pública muito grande. Então, o número de mulheres nas universidades é superior ao número de homens, por exemplo. As mulheres ocupam postos-chave no mercado de trabalho. Agora, é claro que é um país islâmico, que tem regras morais rígidas, mas que está no contexto dos países, de todos os países muçulmanos. A grande diferença no Irã, por exemplo, do Irã para o Egito, na questão religiosa, é que no Egito o hijab não é obrigatório, as mulheres usam se quiser, embora... Eu estou dando o Egito como exemplo de país muçulmano, né? E elas ocupam espaço na vida pública. Então, as mulheres iranianas, é isso que elas querem. Em relação às questões legais que envolvem a questão da mulher, o Irã ele também aplica as leis do Islã que são aplicadas no Egito, que são aplicadas na Arábia Saudita, que são aplicadas ao Kuwait. O que eu quero dizer com isso é que não é uma especificidade única do Irã essa pouca ou nenhuma, né, liberdade.
vou dizer pouca, porque também, né, se elas saem para trabalhar, já tem alguma liberdade para isso, dessas mulheres. Diferente, inclusive, do contexto que eu sempre aponto na Arábia Saudita. A Arábia Saudita é muito mais rigorosa em relação às mulheres do que o Irã. O Irã é um país que tem problemas, é um país que as mulheres têm, sim, seus direitos muito tolhidos, muito limitados, que precisa de uma mudança, mas você já começa a ver uma flexibilização, principalmente em Teherã. E como eu falei, o Irã também é um país grande, então você vai ter regiões no litoral que as mulheres também já... O Caio Hijab, ninguém vai lá importunar. A única situação que eu inclusive, o meu hijab caía, e eu não conseguia botar e deixava, a vida que seguia. Em nenhum momento eu fui importunada. Eu acho que esse testemunho é importante porque desmistifica muitas coisas que aqui no Ocidente nos chegam. Eu vi uma única situação de uma mulher sendo abordada pela polícia moral, mas era uma mulher, inclusive, a guarda moral chegou para ela, falou alguma coisa no ouvido dela, eu também não falo persa, né? Eu estava lá num evento, numa cúpula, sobre direitos humanos, então, inclusive isso, e a moça arrumou o hijab dela, porque estávamos numa cidade muito religiosa. Então, o que eu tenho dito é que há uma flexibilidade. Agora, é claro, quando se pega a foto do líder supremo e se queima, né, tem uma carga simbólica, tem um recado que está sendo dado muito grande de que as mulheres não vão mais aceitar aquela condição que não só o Estado iraniano impõe a elas, como o próprio Islã impõe a elas. Então, você tem aí esses dois caminhos, né? De dizer não e voltar a ser, porque antes da Revolução Iraniana, as mulheres elas eram muito mais livres, elas tinham, né? Claro que as famílias mais religiosas não, mas era uma sociedade muito mais ocidentalizada para as mulheres nesse aspecto. Sim. Professora, muito obrigada pela conversa conosco aqui no Ponto Final e pelos esclarecimentos. Uma boa noite à senhora. Muito obrigada, boa noite. Conversamos com a professora da PUC Minas e pesquisadora de Oriente Médio, Muna Onran.